comandante-geral da Polícia Militar, por favor, o senhor retransmita, sabemos das agendas deles. Cumprimentar minha querida amiga de turma, Coronel Miranci, de Tocantins, formamos juntos na Polícia Militar de Minas Gerais. E ao cumprimentar a Miranci, cumprimentar todas as mulheres presentes que tem uma labuta diária e muito importante dentro da Polícia Militar. Quando eu vi a programação, Coronel Cardoso, falei, pô, vou falar depois de Alexandre Garcia, pô, me quebrou, né? Aí vem Pelosato, falar de ordem pública, de segurança pública, de prefeitura, aí me confundiu todo, eu falei, bicho, o que eu vou falar agora, rapaz? E a solicitação da associação foi que nós falássemos exatamente um pouco, senhores, para criar uma conexão com os senhores sobre essa questão do oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o militar, de um modo geral, ele ocupar outras funções dentro do serviço público, a partir do momento que ele começa a se destacar. Se destacar positivamente, se destacar pelo que ele fez, se destacar pelo que ele construiu, se destacar pelo que ele acredita. A nossa atividade é uma atividade muito dura, muito difícil. Só quem é policial militar sabe o que nós passamos quando você busca uma definição do que é ser policial militar. É cada vez mais difícil encontrar adjetivos, substantivos que nos deem a devida conceituação. E nesse sentido eu prefiro ficar com a estrofe da canção da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que diz: ser policial é sobretudo uma razão de ser, é enfrentar a morte no que acontecer. Esse é o nosso mistério. Nenhuma outra profissão o indivíduo entrega a sua vida para proteger a vida de outro. Nenhuma outra profissão exige tanta dedicação. Ao mesmo tempo que ele entrega a sua vida, nenhuma outra profissão tem tanta ingratidão. Nenhuma outra profissão tem tanta falta de reconhecimento. Quer seja pelos gestores públicos, quer seja pela própria sociedade, quer seja pela imprensa. O nosso dia a dia é de cobrança. A partir do momento que você coloca o seu coturno e vai para a rua, é cobrança o tempo todo, é cobrança em cima de cobrança. E nós vivemos nos desdobrando, todos nós, gestores, executores lá na ponta, senhores que estão em curso de formação. Essa é a realidade e a vida do policial militar. O que o governo nos exige é resultado. E cada ano tem que ser melhor do que o outro ano. Agora nós passamos a Secretaria de Segurança Pública e nós entregamos o melhor resultado de uma série histórica de 27 anos, quando encerrou o mês de dezembro, no indicador que é o carro-chefe do Programa de Estado no Rio de Janeiro, que é o Programa Estado Presente, que é um modelo muito semelhante ao Pacto pela Vida de Pernambuco. E nesse programa o governador determina então a sua equipe, quer seja na área de segurança, quer seja nas outras secretarias, e bate no peito e diz que nós vamos diminuir homicídios. Diminuir homicídios não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, porque como o Pelosato falou, várias outras questões permeiam essa situação. E no Brasil nós temos uma situação gravíssima que permeia os homicídios, que é a desigualdade social, que é o tráfico de entorpecentes, que é o traficante covarde, vagabundo, que puxa o menor para ser o seu fogueteiro, o seu olheiro, quando não o seu soldado. E quando ele vira o soldado, começa a rivalidade entre, não facção, aprendemos hoje com o Pelosato, que a mãe dele é costureira, não facções, mas entre esses vagabundos que estão se degladiando o tempo todo por pontos mais rentáveis de venda de entorpecentes. E aí entra a nossa participação para tentar coibir isso. O interessante e o desigual nessa questão é que a cobrança só recai sobre a polícia. Então, a cada momento que o indivíduo desse morre, a cada momento que nós temos um fato de comoção, quer seja no tráfico, quer seja no latrocínio, quer seja o comerciante que teve a sua loja arrombada, invadida, e cada vez mais isso pela situação dos moradores, ou melhor, das pessoas em situação de rua que se misturam com usuários de entorpecentes. Então as variáveis dos indicadores de segurança pública batem a nossa porta, e a primeira pergunta que vem quando de um fato de repercussão é: cadê a polícia? O que a polícia vai fazer? Secretário, qual é a resposta? Vai botar mais efetivo, mais viatura?
Mas ninguém bate a porta da Secretaria de Direitos Humanos, ninguém bate a porta da Secretaria de Saúde, ninguém bate a porta da Secretaria de Infraestrutura. Segurança pública verdadeira e honesta, ela se faz com emprego, com renda, com infraestrutura nos bairros, encaminhando esses jovens para o mercado de trabalho, para o estudo. Não tem mais tempo de voltar para a sala de aula, tem vergonha porque está com a idade avançada, coloca ele para fazer um curso profissionalizante. Quantos de nós precisamos de um eletricista, de um pedreiro, de um marceneiro e às vezes não encontramos? Então o mercado de trabalho está aberto. Agora o mundo deles é muito pequeno, porque eles vivem nas suas comunidades. Muitas vezes não tem pai, não tem mãe, criado pela avó. Quando tem mãe, essa mãe o gerou talvez numa festa de final de semana, no famigerado Mandela, que ela não sabe nem quem é o pai, porque ela estava dopada de entorpecentes ou de bebida alcoólica. E esse filho vai crescer tendo exemplo dentro da sua comunidade do traficante. E esse traficante vem dizer para ele: vem comigo que você vai ter a bermuda de marca, o anel de ouro, o cordão de ouro. Então a nossa profissão, ela é muito difícil. E pensando nisso, eu falei, como que eu vou hoje conduzir essa palestra para os nossos amigos em Goiás? E aí pedi a minha filha, jovens, falei, me ajuda numa palestra, tem que ser motivacional, a gente tem que agradar o nosso público. Pô, vamos falar depois de Alexandre Garcia. Ela falou, pô, passa um filme para eles. Falei, como assim, pô? Vou lá para dar uma palestra, saindo do nosso estado, vou passar um filme. É, pô, passa um filme. Que filme? O filme da sua vida. Então eu convido a vocês para assistirem comigo Ramalho Flix. É o filme que nós vamos assistir agora. Esse filme, ele tem o título Trajetória na Polícia Militar, o cadete que chegou a secretário de Segurança do Espírito Santo. Uma trajetória difícil, uma trajetória doída, sofrida, uma trajetória que só quem está na Polícia Militar como os senhores sabe o que nós passamos, sabe o que nós levamos para dentro das nossas residências. Pessoal da saúde, muito bom ter vocês aqui, como vocês são importantes para a gente, ao mesmo tempo como que vocês não ganham a visibilidade junto a alguns governos que vocês merecem, porque vocês são fundamentais para a nossa segurança. E lá no nosso estado, lamentavelmente, o nosso hospital da Polícia Militar vai muito mal. Nós temos um déficit muito grande de efetivo. E temos uma excelente estrutura física, mas não temos profissionais para atender adequadamente como merecem os nossos servidores da área de segurança pública. Vou falar um pouquinho do estado do Espírito Santo. Está ali localizado na região sudeste, faz divisa com o Rio de Janeiro, Bahia. Estado pequenininho, mas um estado litorâneo. Ao mesmo tempo que você está no mar, você está muito próximo das montanhas, está muito próximo de um dos melhores climas do Brasil, que é na região serrana, em Pedra Azul. Você em 1 hora, 1h15 faz esse percurso do mar até as montanhas. Uma topografia muito semelhante à do Rio de Janeiro. Morros elevados. Na capital, principalmente, muito morro, o que dificulta muito o policiamento do nosso efetivo. Mas um estado muito aprazível e que fica aí as portas abertas para um convite dos senhores comparecerem e visitarem o nosso Espírito Santo. Na culinária, carro-chefe nosso é a muqueca capixaba. Vocês já devem ter ouvido falar, muqueca é capixaba, o resto é peixada. Muqueca se faz com tomate, cebola e... que batata o quê? Batata é peixada, é caldeirada. E coentro e azeite. Não tem azeite dendê e não tem... o que usa lá na Bahia? O dendê e o... leite de coco. Bem lembrado, Miraci. Não tem isso. Mas é o carro-chefe da nossa culinária. Nós temos o nosso ícone na música popular brasileira, o cantor Roberto Carlos, é capixaba, é do Espírito Santo, nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e traz aí uma referência muito positiva para o nosso estado. Um dos maiores pontos turísticos do nosso estado
É o Convento da Penha, fica na cidade de Vila Velha, e é um ponto que você tem toda a visão, tanto da cidade de Vila Velha quanto da cidade de Vitória, e é um ponto turístico, onde as pessoas vão para orar, para assistirem missas, pertence ao segmento católico. E esse filme, ele começa, Mirancia, exatamente lá, onde nós nos conhecemos, onde nós enfrentamos certamente momentos difíceis da nossa vida, que foi na academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Fiz o concurso para oficial em 1988. Naquele ano, assim como outros estados não tinham academia, mandava-se o oficial para fora, ou melhor, o aluno oficial, o cadete, para fazer o curso em outros estados, e o estado do Espírito Santo e outros estados reembolsavam, no nosso caso, Minas Gerais, pela oportunidade de nos formar. Então ali nós chegávamos naquele momento, 1989 a 1991, fomos declarados aspirantes em 1991, mas um período de muita dificuldade, um período de insegurança, onde a gente sempre desejou ser policial, mas quando você está na academia, a perna treme. Vem toda a insegurança do que vai acontecer, do que vai ser, como que serão os próximos dias. Os medos, se realmente você vai conseguir, se você vai chegar ao aspirantado, você não pode ficar reprovado, você não pode ficar mais do que em tantas matérias, você tem que cumprir a jornada, a carga horária, a roupa passada, tocou a alvorada, levanta, senão o terceiro ano vai te repreender, vai te anotar, enfim, vocês passaram por tudo isso. Para mim foi muito difícil, muito apegado à família, menino de vó, agarrado à barra da saia da mãe, da vovó, e sentia muita falta, embora o Espírito Santo fique a 500 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, Mirancia talvez sofria muito mais, e outros amigos nossos, como colegas do Pará, do Mato Grosso do Sul, que só podiam ir em casa nas férias do meio do ano e do final de ano. Nós tínhamos a oportunidade, quando liberados, de irmos em casa todo final de semana. Quando liberado, mas isso não era uma realidade, porque sempre tinha empenho, quando não tinha punição. Nós ficávamos presos naquela época, né? Existe a cadeia hoje ainda? Nada, né? A gente ficava efetivamente preso, né? Você não saía da academia por detalhes insignificantes, como a camisa amarrotada, a calça mal passada, o coturno que não está engraxado, a estrelinha que não está brilhando, e o terceiro ano, o segundo já notava, e você perdia naquele final de semana. Quando não, você estava escalado no Mineirão, na valsa, enfim. Eu estou criando essa conexão para você se identificar. Você passa por isso. Em outro momento, porque hoje é mamão com açúcar, não é isso? Rubens, hoje é mamão com açúcar, moleza. Já ouvi dizer aí que nem pagar 10 não pode, comandante Cardoso. Mamão com açúcar. Mas a realidade é a mesma que nós passamos, que vocês também passaram. Eu dizia da saudade da família. Eu lembro de um episódio, Mirancia, que nós... Hoje é muito fácil, e a gente não está falando isso por saudosismo, mas é muito bom quando você está com saudade de alguém, pegar o telefone, ligar e fazer uma ligação de videochamada. Hoje a distância lá na Estônia, na China, na Coreia, você consegue ver a sua família. Naquela época nós tínhamos que enfrentar terríveis filas de orelhões dentro da própria academia, ou ir para fora para ligar, para poder saber como estava a sua família. E eu lembro uma passagem doída, sofrida. Eu estava no segundo ano, acabou o carnaval, a gente fez um estágio do primeiro ano para o segundo, no interior, que a gente fazia, né? E quando a gente volta, então, para ligar para casa, tinha sido tudo bem no carnaval, eu recebo uma informação que o irmão meu havia sofrido um acidente. Naquela época não havia o hábito de usar o cinto de segurança. Ele estava numa Saveiro com um amigo, e eles entraram embaixo de um caminhão. O amigo só deu tempo de tirar o lado dele do volante, e o teto do carona abaulou, e ele bateu a cabeça, somente a cabeça, mas nenhuma outra lesão, mas ali deu um traumatismo craniano. Ele ficou internado por mais de 30 dias. Minha mãe era separada do meu pai. Como eu falei, a avó morava conosco, e ali permeava um sofrimento muito grande da minha mãe. A oportunidade que eu tive quando recebi a notícia, imediatamente consegui uma passagem naquela noite, vim para o Espírito Santo. Fui, dei todo o apoio que a família precisava, mas bateu uma forte vontade de ficar, de desistir do meu curso, de dizer, chega, não volto mais, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ficar aqui.
E aí um grupo de colegas veio de Minas Gerais, fez uma visita, não, tem que voltar, vamos voltar. Então essa ausência da família batia muito forte, essa dor do irmão internado. Ele perdeu o lado da responsabilidade, que é o lado direito do cérebro, uma pessoa maravilhosa, hoje é o suporte da minha mãe, mas perdeu o lado da responsabilidade. E a gente voltou, continuou a labuta, mas eu quero retratar que é um momento muito difícil e poucos sabem o que nós passamos. Por isso que nós temos que verbalizar. Vão para fora, deem palestra, falem da nossa atividade. A sociedade tem que nos enxergar mais. Essa transição do mundo civil para o mundo militar, ela não é fácil. Por mais que eu fosse filho de militar, viver o militarismo numa época em que ainda estava ali iniciando a Constituição de 1988, saindo do período praticamente de ditadura, era um período difícil. Mas um período que valeu. Sou muito grato à Polícia Militar de Minas Gerais. Somos muito gratos à Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, porque ela formou o nosso caráter policial. Alguns ficaram pelo meio do caminho, foram excluídos, foram reprovados, e nós conseguimos superar aquilo ali, e retornamos então para o estado do Espírito Santo. Miranci foi para Tocantins. Acreditem vocês, nunca mais nos vimos, estamos nos encontrando hoje, desde 1900, ao 10 de outubro de 1991. E aí a gente retorna então para o estado do Espírito Santo. Como aspirante, vamos trabalhar no 1º Batalhão. A importância de valorizar os mais antigos, vocês que amanhã estarão formando. Vão chegar no batalhão, vão encontrar sargentos com qualidade extrema, muito conhecedores da sua função. Eu optei não ser rigoroso, eu optei não aplicar somente a hierarquia e disciplina, eu optei me aproximar e ter aqueles camaradas como verdadeiros instrutores. Porque você vem de uma outra polícia, é tudo diferente, você percebe que você não sabe absolutamente nada. A doutrina é outra, o conhecimento é outro, o efetivo é outro. A cultura mineira é diferente da cultura capixaba, do Goiás, do Espírito Santo, e você tem que respeitar isso. Então ali foi um momento de aprendizado no 1º Batalhão, mas um momento que a gente procurou também começar a se inteirar mais da atividade policial dentro do Espírito Santo, conhecer as dificuldades, conhecer as mazelas também que as pessoas passavam, entender por que as pessoas entravam para o crime. A partir dali do 1º Batalhão, eu fui designado para o batalhão na época, Companhia de Polícia de Choque. Era um sonho integrar o efetivo do choque. E isso se realizou como segundo-tenente em outubro de 1992, um ano depois de formado, e ali praticamente eu segmentei a minha carreira. E aí, se eu não sabia nada no 1º Batalhão, quando eu caí nessa unidade, é que eu vi que eu não sabia absolutamente nada mesmo. Porque ali exigia uma técnica, ali exigia um atendimento diferenciado em algumas ocorrências. Mas também surgiam, com aquela demanda, com aquela necessidade, as oportunidades de aprendizado e exercício da liderança. Ali na Companhia de Polícia de Choque, eu tive o maior líder na minha vida como comandante, hoje Coronel Monteiro na reserva, na época Capitão Monteiro. Foi o primeiro oficial nosso a fazer o curso de Operações Especiais no Rio de Janeiro, no famoso BOP, Caveira, que a gente viu pelas telas da dramaturgia. E o Coronel Monteiro fez o primeiro curso em 1978, curso sugado, difícil, conduzido pelo Exército Brasileiro. Foi um dos 6 da turma dele que formou, e foi uma liderança para mim assim fundamental, para aprender realmente o que era ser polícia. Naquela Companhia de Polícia de Choque, hoje emancipada, Batalhão de Missões Especiais, nós tínhamos ocorrências diversas. Rebeliões em presídios, ocorrências com explosivos, ocorrências com reféns, que já começavam a acontecer na década de 90. Ocorrências que exigiam o aperfeiçoamento, o aprendizado, exigiam a qualificação. E nós fomos atrás dessa qualificação, é quando a gente começa então a fazer os cursos que foram lidos aqui no nosso currículo.
Porque não bastava apenas ter um ensinamento mais do sargento, do tenente ou do capitão. Você precisava aprender como fazer, de fato, na teoria acadêmica, para que você pudesse também replicar aquele conhecimento aos novos que viriam. Então nós procuramos nos qualificar nas mais diversas ocorrências, participamos de diversas questões operacionais, e isso foi muito importante para também ajudar na nossa formação. Essa companhia emancipada Batalhão de Missões Especiais, no ano de 1998, e eu fui designado para comandar a Companhia de Operações Especiais. Uma oportunidade ímpar, porque ali eu tive a condição de selecionar, Pelosato, quem iria trabalhar conosco nessa companhia, que você sabe que tem que ser altamente especializado. Ali nós pudemos aplicar testes específicos de altura, de medo. Ali você podia definir qual profissional que você queria ao seu lado. Desenvolvimento das atividades a partir desses cursos e a constante requalificação. Então essa foi uma oportunidade muito importante na minha vida para lidar com recursos humanos. A partir dali a gente começa a entender como conduzir as pessoas. Você agora é o comandante, você deixou de ser o comandado. Agora está nas suas mãos. Como que você vai conduzir, como que você vai fazer? E aí realmente se você vai conseguir ou não atingir aquela meta que lhe foi dada ou aquela missão que lhe foi atribuída. Então a Companhia de Operações Especiais dentro do Batalhão de Missões Especiais foi um grande ensinamento. Tivemos junto com o Pelosato na Força Nacional, eu vi o Wendel aqui também, está por aí ainda, Coronel Wendel da Reserva, Coronel, deu um branco agora, do Giro, como é o nome dele? Alex, tantos outros amigos nós tivemos na Força Nacional, que foi um aprendizado também sensacional. Agarrar as oportunidades. Quando falaram da Força Nacional pela primeira vez na minha polícia, os oficiais, eu quero isso nada, vou nada, eu falei, opa, eu quero. Agarrar as oportunidades. Força Nacional para mim foi uma coisa assim, tão bacana, porque por intermédio da Força eu fui conhecer outros estados. Quando que eu imaginava uma Polícia Militar do Espírito Santo, eu participar dos Jogos Pan-Americanos, junto com o Pelosato nós comandamos a tocha do Pan-Americano, rodamos todo o Brasil no Hércules, e ali a gente então percorria dentro de cada capital, dentro de algumas outras cidades, e cada dia num lugar, e aquilo foi fantástico, né? Aquele período, né? De aprendizado, de convivência, de relacionamento com a sociedade. Eu lembro bem desse episódio, rapaz, quando a gente foi fazer o primeiro treinamento. Pelosato sempre atleta, né? Professor de educação física, ele ia conduzindo a tocha, ele fazia a segurança de quem conduzia a tocha. E eu fui designado pelo Coronel Dan Câmara para dar o suporte naquela missão. E aí a gente fez um treinamento no sábado, acho que no domingo, na segunda embarcamos. A primeira missão era Cabralha, ali perto de Porto Seguro. E aí quem conduzia era o americano, a experiência deles era de países frios, né? Países tranquilos, onde o cara ia conduzindo a tocha aqui, ó. Todo mundo batendo palma, porra, que bacana, o cara passando e tal. Meu amigo, quando chegou em Cabralha, é bicicleta, é jegue, é menino chorando, e todo mundo querendo pegar a tocha e tirar a camisa do cara. Eita! Reunimos no final, falando, cara, esse modelo não dá no Brasil, você vai ter dificuldade. Eu lembro até hoje, eu e o Pelosato falamos com ele, você vai ter dificuldade. Mas não pode ter visibilidade, não pode ter muita ostensividade, não pode ter arma. Vamos botar uma célula aqui de educação física, vamos não sei o quê, melhoramos, equipamos para que a gente pudesse passar com a célula da tocha, senão nós teríamos dificuldades. Assim como o Pelosato, tive uma experiência de 3 meses também em Pedrinhas, no Maranhão, não fiquei preso, mas fomos comandar o efetivo da força lá, o que foi uma tremenda dificuldade, quase sim, que eu saio preso de lá, porque a perseguição do Poder Judiciário e Ministério Público em cima da gente era terrível. Tive a oportunidade de participar também da crise dos arrozeiros e do planejamento da Copa do Mundo, aí já no Ministério da Justiça, depois de todo esse período. Por que eu estou passando isso? Porque isso tudo agrega conhecimento, isso tudo te fortalece para futuras missões.
Isso tudo te capacita para enfrentar situações futuras. Chegamos aos comandos da Polícia Militar, aí é uma outra época, onde você larga um pouco aquela questão total operacional, aquela vibração, para se dedicar à gestão, porque agora você também é cobrado, e você é o dono da cadeira. Então entender um pouco de gestão, entender como distribuir esse efetivo. Tive a oportunidade de comandar o 1º Batalhão, tive a oportunidade de comandar o Batalhão de Missões Especiais, o Comando de Polícia Ostensivo Metropolitano, lá na Grande Vitória, e o Comando Geral da Polícia Militar. Então essas funções são muito relevantes e nos habilitam, obviamente, a exercer outras funções. E digo mais, nos habilita a exercer qualquer função. O oficial da Polícia Militar, ele está habilitado a exercer qualquer função, dentro ou fora do serviço público. Inclusive e principalmente nas empresas. Ah, mas empresa, hierarquia, disciplina, vai lá na Vale. Vai lá na ArcelorMittal, vê se você entra de qualquer jeito, vê se você circula em qualquer lugar, vê se você não estiver uniformizado, se você não entra, se você não tem hierarquia e disciplina nesses locais. E quem melhor do que um militar para ter esse conhecimento, para aplicar isso? Mas aqui também começávamos a entender as dificuldades de dar o melhor resultado, de entregar o melhor resultado, compreendendo que a gestão não dependia só do seu esforço, compreendendo que o melhor resultado não apareceria só com o seu esforço, compreendendo o quanto que nós éramos massacrados pela imprensa, compreendendo o quanto que nós éramos injustiçados, compreendendo o quanto que a gente ultrapassava nossas horas de trabalho e nunca fomos remunerados por isso. O que a gente pode negociar é um horário de folga, é um elogio, mas a gente nunca pode, porque nós não somos donos do dinheiro. Eu não tenho como pagar a hora a mais do meu policial. Mais uma vez compreendendo as mazelas, as dificuldades que impulsionavam cada vez mais os jovens para o mundo do crime. E não estou passando a mão na cabeça de jovem, não. Tem muita gente que tem a oportunidade de não entrar e entra. Mas nós precisamos sim ter uma política pública voltada para esses jovens. E eu vou dizer por quê. No estado do Espírito Santo, 80% das pessoas que matam e morrem estão na faixa etária que vai de 15 a 27 anos. Esse é um dado para mim estarrecedor, porque esse não é um dado para a polícia trabalhar, esse é um dado social. Nós acompanhamos e monitoramos a estatística de homicídio no Espírito Santo desde o ano de 1996. A partir daí tem um ranqueamento em todo o território nacional, vem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vem o anuário, e fica aquela disputa entre os estados, quem vai ser melhor, quem vai ser pior. E no ano de 2009, o Espírito Santo foi o segundo estado mais violento da federação. Naquele ano morreu 2.034 pessoas. A nossa taxa por 100 mil habitantes era de 56, 57. Então algo precisava ser feito. E quando eu falo que quem mata e quem morre está na faixa etária de 15 a 27 anos, é muito novo. 80% nessa faixa etária, 80% com arma de fogo, 80% com caráter de execução, 80% reincidente, 80% ligado ao tráfico de entorpecentes. É problema de polícia? Isso é política pública. Não tem polícia no mundo que vai dar jeito nisso, embora a gente bata no peito e diz, vamos lá. Mas é uma hipocrisia, é uma deslealdade que nós fazemos o tempo todo conosco mesmo. Mas isso aqui nos deu também a bagagem para começar a verbalizar. Ah, nós estamos fazendo isso, mas aquilo ali, o outro tem que fazer também, pô. E alguns comandantes foram nos dando essa liberdade. A gente foi construindo narrativas importantes junto à imprensa. Porque, por vezes, nós éramos questionados e nós ficávamos calados, nós assumíamos a culpa. E a gente começou, então, a partir dessa maturidade profissional, major, tenente-coronel, CAO, CSP, opa, vamos discutir.
verdadeiramente e honestamente segurança pública. Congresso Nacional, legislação, prende e solta. Querem acabar com o furto, com o roubo, mas não querem enfrentar o problema do usuário do crack, que tem abstinência da sua pedra e ele não tem dinheiro para comprar, ele vai ter que roubar e furtar. E quando ele é alcançado, não tem legislação que o segure. O prende e solta é o tempo todo. Precisamos discutir as questões sociais que nós já falamos nessa faixa etária de 15 a 27 anos. Aí sim a gente começa a discutir segurança pública. Infraestrutura, emprego, renda, saúde. Segurança pública não é competência única, exclusiva da Polícia Militar ou da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros e agora guardas municipais, Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária. Tanta polícia, né, Pelosaro, que tem no Brasil. Segurança pública é uma roda que faz girar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Quando o juiz deixa passar o prazo da condenação do cara, ele tem que soltar. Quando o presídio de menor está solto, o juiz determina que ele seja entregue à família. Presídio não, né? Não podemos falar presídio de menor, não podemos falar prisão, né? A sua unidade de reintegração social. Mas ele manda soltar. Essas responsabilidades, elas não são compartilhadas. A única pergunta que paira o tempo todo: cadê a polícia? Eu vou passar um vídeo agora que é uma manifestação que teve no ano de 2013, que vocês devem ter vivido isso também, que começa em São Paulo, não é por 20 centavos, não é por 10 centavos, e aquilo se alastra no Brasil. O Espírito Santo naquela época foi muito forte. Todo dia nós tínhamos manifestações. E essas manifestações traziam comentários, traziam apontamentos, e mais uma vez, a culpa é da polícia. Então, como comandante do Batalhão de Missões Especiais, nós tivemos a oportunidade de falar, e essa fala, ela ganhou espaço na mídia, ela ganhou espaço em alguns setores aí que começaram a enxergar principalmente a nossa função. Por volta de 3 horas da tarde, algumas ruas do centro começaram a ser liberadas. Nesse momento, os policiais retiram os pedaços de madeira aqui do chão, da pista, para liberar a Avenida Princesa Isabel. São muitos homens da tropa de choque da Polícia Militar. Olha só, retiram pedras, tudo que estava bloqueando a passagem dos veículos, para tentar restabelecer a ordem na cidade. Nós vimos hoje aqui, mais uma vez, uma ação de vandalismo. Isso não é manifestação. A população tem que entender que nós estamos lidando com vândalos, com criminosos, com depredadores de patrimônio público e privado. Isso que nós estamos vendo é um absurdo, e a comunidade, a sociedade, ela tem que se manifestar agora também. É isso que a sociedade quer. Então retira a Polícia Militar do circuito e ela vai agir dessa forma que nós vimos hoje aqui. É isso que nós queremos para o nosso centro da cidade, para a nossa cidade. Então a Polícia Militar tem feito a parte dela, tem dado a resposta, ela é culpada de ser violenta, de ser truculenta. Se ela demora a agir, ela demorou a agir, não cumpriu sua missão. Então a sociedade tem que dizer o que ela quer da polícia. Bem como as entidades representativas da sociedade civil, que sempre nos criticam, tem que estar hoje aqui, para se manifestar também, para ver a depredação do Banesp, para ver a depredação da Secretaria da Fazenda, para ver esse patrimônio histórico que está à nossa frente. É isso que a nossa sociedade capixaba quer. Então é isso que nós temos que avaliar. Essa fase já é como comandante do Batalhão de Missões Especiais, é uma fala importante para jogar a responsabilidade também na sociedade e na imprensa. O que vocês querem? Se a gente vai agir, reclama. Se não demorou a agir, cadê a polícia? Então, a sociedade tem que dizer o que ela quer. E a gente agir em cima do desejo da sociedade. Então ali a gente ganhava um pouco mais de maturidade, a gente começava a ganhar um pouco mais de expressividade, a gente começava a se destacar um pouco mais dentro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sempre com muito respeito aos nossos comandantes, e eles compreendendo essa fala, compreendendo a angústia. Ali nós estamos falando de horas e horas e horas de trabalho, sem folga, dias e dias e dias e dias com a nossa tropa, vindo no horário de folga, todos os dias, para poder nos ajudar, porque o déficit de efetivo, ele perdura, e é desde aquela época. Aqui é uma foto muito simbólica para mim, e me dá muita alegria, porque eu tive a oportunidade de comandar o batalhão que meu pai comandou. Meu pai foi oficial da Polícia Militar, e na saída do Batalhão de Missões Especiais,
Com muito desgosto, eu não queria largar o comando, mas foi uma oportunidade que o comandante-geral me deu, que eu agradeço muito hoje. A minha imaturidade à época não me fez perceber, eu já tinha 2 anos de comando, que era importante sair, mas eu não queria me desapegar daquilo. Mas fui para o 1º Batalhão, foi um aprendizado fantástico. E depois eu refleti, eu falei, foi Deus que me deu essa oportunidade de comandar o batalhão que meu pai comandou. Então, uma foto muito simbólica para mim. 2017, vocês devem ter acompanhado à distância. Eu acho que tem um sonzinho aí, não tem não, bicho? Cadê o nosso camarada do som? Opa. Tem um sonzinho aí, não? Beleza. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que foi um momento muito difícil, duro. Um momento que um governo muito difícil, um governo que enxugou muito e bateu muito a porta do policial, tanto a questão logística para o serviço operacional, quanto a questão do seu salário, do pagamento, do combustível, do colete. Um momento muito difícil, o ano de 2017, na Polícia Militar do Espírito Santo. Um movimento que surge do nada. A porta de um batalhão, de uma companhia no município de Serra, é interrompida numa manhã pelas mulheres dos policiais. E a gente achou isso aí, eu era comandante CPOM na época, e a gente achou que aquilo era tranquilo, que no outro dia ia passar. E quando a gente foi ver, no outro dia, todos os batalhões estavam desse jeito aqui, ó. E uma situação muito estranha, e porque as pessoas falam assim, pô, é só tirar. Vai lá, bicho, tirar a mulher da polícia. Vai encostar a mão na mulher da polícia. E na cabeça do governo era tranquilo, vai lá resolver. E ninguém conseguia entrar e sair do quartel. Tinha que pular muro, tinha que trocar de farda em outro lugar, tinha que uma confusão. Então foi um momento muito difícil. Acirrou-se as questões políticas. Alguns aproveitaram desse momento para realmente levantar a bandeira e a partir daí viraram deputados, viraram políticos e nós fomos trabalhar. Rapaziada, nós não podemos fazer greve, nós temos que trabalhar. Vão trabalhar? Eu era o comando Polícia Ostensivo Metropolitano. Vitória parou, o número de homicídio foi lá em cima. Estourou o mês de fevereiro como nunca antes. Até hoje, quando a gente olha o dado, é o pior mês da série histórica. À noite você saía na cidade e não via ninguém. E aí veio o Exército, assumiu o comando da segurança pública local. Nós que estávamos trabalhando tínhamos que prestar relatórios. Vocês sabem como é que funciona o Exército. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E até que a gente foi retomando as atividades novamente, mas com muita dificuldade. Ali foi um exercício de liderança. Ou você assume a sua posição de líder, vamos trabalhar, ou você entra na onda e fala, opa, vamos fazer greve, mulher, vem para cá também, para ali na porta ali, ó. E quando você não faz isso, você ganha inimizade. Então todo aquele trabalho operacional que era ombro a ombro com os praças, que era junto, parceiro, ele se distanciou, e aqueles que tinham pretensões políticas começaram a história do meme em rede social. Eu lembro até hoje que vazou um áudio meu num grupo de comando, porque tinha um médico vagabundo lá que o cara dava atestado, o cara estava com uma unha encravada, ele dava 15 dias, e estava aproximando o período de carnaval, quando a gente já estava voltando para as atividades. E aí no áudio, besteira minha, maturidade de falar em áudio, né? De telefone, eu falei, tem um médico assim, 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 vamos ficar de olho, vamos remanejar, porque tem algumas peças aí que estão se aproveitando, pronto. Não era o fato do médico dar a dispensa, não era o fato do cara ir atrás da dispensa, o que pegou foi o termo peça. Quando numa instituição que a gente se trata o tempo todo de mocorongo, de mochiba, de não sei o que, e nunca ofendemos ninguém, ninguém nunca se sentiu ofendido. Mas aquele foi um momento conturbado, e um momento que exigiu, de fato, muita liderança, e nós estivemos juntos com o comandante-geral, não abandonamos o comandante-geral, Coronel Newton, à época,
uma pressão muito grande e os comandos, alguns abandonaram completamente, mas nós estivemos juntos ali. Então, mais um exercício de liderança, a greve da Polícia Militar 2017. E naquele momento era importante refletir: qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores da nossa instituição? Eles condizem com esse ato? As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus. No primeiro momento a sociedade capixaba apoiou. Passou uma semana que o nego começava a invadir sua casa, você não tinha paz para nada. Meu amigo, cadê a polícia? Cadê a polícia? Naquele momento é preciso você também avaliar a história da sua instituição, de 180 anos, naquela época. É justo fazer isso com aqueles que se dedicaram tanto à sua instituição? Qual é a mácula que vai ficar após o episódio? Como que nós seremos vistos? Aqueles que abandonaram a sociedade capixaba? Ou realmente vão dar valor que nós fizemos a greve da Polícia Militar? E esses valores, essa missão, a história da instituição me fez entender que eu precisava convidar para trabalhar, não com punição, não perseguindo, mas mostrando que aquilo estava errado. Vamos fazer a chamada numa praça, venha paisano mesmo, vamos ver quem está participando, quem não está, vamos separar o joio do trigo. Mas as sequelas ficaram, sequelas psicológicas, traumas, término de unidades importantíssimas, como a Rotan, como o próprio Batalhão de Missões Especiais, pós-greve foram extintos, e agora, quando eu voltei como secretário, que a gente conseguiu retornar com o Batalhão de Missões Especiais. Comando Geral, outra etapa muito importante, mas como a gente costuma ver, a expectativa e a realidade. A expectativa que você tem é que você vai resolver tudo, Pelosato. Que todos aqueles problemas que nós reclamávamos dos nossos comandantes, agora eu vou resolver. E a história não é bem assim, né? A cadeira do comandante é uma cadeira solitária, é uma cadeira de tomada de decisões, uma cadeira que está muito ligada ao governo do Estado, não tem como se separar disso. Por isso, quando a gente vê um governo como o de vocês, que apoia a Polícia Militar, que apoia a ofensiva contra a criminalidade, a gente realmente tem que valorizar. É muito importante isso. E um governo que investe, um governo que está disposto a dialogar. Mas a cadeira de comando geral nos ensinou que tudo é passageiro. Hoje eu tenho 2 ajudantes de ordem, hoje eu tenho veículo, tenho motorista, vou direto no gabinete. Quando eu passei o comando geral, eu não recebi nenhuma continência de ninguém. Ninguém veio me abraçar, foram correndo direto para o novo comandante geral. Então você não pode se apegar a nada, tudo é transitório, tudo é passageiro. Do comando geral, eu fui convidado para trabalhar em 2 secretarias de 2 municípios municipais, então, secretarias municipais. Fui secretário, antes de ser comandante-geral, fui secretário do município de Vila Velha, secretário de Segurança, na gestão do ex-secretário de Segurança de vocês, que era o prefeito do município de Vila Velha, que era o delegado Rodney Miranda. Ele era o prefeito e nos convidou para assumir a Secretaria de Segurança. E depois a Secretaria de Segurança do município de Viana. Passagens também importantes, que consolidam tudo aquilo que a gente aprendeu. E você agora sai do quartel e vai para o meio civil. E lá no meio civil você tem a oportunidade de aplicar. Opa, obrigado, obrigado. Obrigado, querido. Opa, valeu. E lá no meio civil, você tem a oportunidade de aplicar tudo aquilo que você aprendeu na sua carreira. Quem é um gestor melhor preparado do que o coronel da Polícia Militar? Do que o subtenente? Do que o capitão? Que o administrativo? Quem é um gestor melhor do que esse? Para as prefeituras, para onde for, para uma empresa? E nessas prefeituras foi também um grande aprendizado lidar
com a questão da criação da Guarda Municipal, lidar com a criação da Escola Cívico-Militar, compreender as dificuldades, as mazelas dos bairros, o quanto que aquilo realmente trazia insegurança para aquele município, mais uma vez entendendo que o papel não era só da Polícia Militar, e aí reforçando com o prefeito, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, esse é o papel do município. O senhor tem que criar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O senhor sabe o que é isso? É aqui que o senhor vai olhar os números da segurança do seu município. E poucos prefeitos sabem o que é isso. Poucos prefeitos assumem a sua responsabilidade no campo da segurança pública e preferem ler a Constituição quando fala lá Estado, entendendo que Estado é o Estado, não o município, é a União. Então a responsabilidade é do governador, é do Estado, é da polícia. Por isso que fica essa cobrança o tempo todo: cadê a polícia? Depois a gente teve a oportunidade de assumir a Secretaria de Segurança Pública. Foi uma outra oportunidade muito importante, onde nós pudemos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na Polícia Militar. Não abandonei a parte operacional, continuei trabalhando, e isso deu uma visibilidade muito grande à Secretaria de Segurança Pública. Encerramos o ano passado com o melhor resultado de uma série histórica de 27 anos. Isso deixa um legado dentro da segurança pública do Espírito Santo. Isso mostra que é possível. A gente sai da era de que para ser secretário só delegado da Polícia Federal, só procurador, desembargador, juiz, promotor. Não, nós aqui entendemos de segurança pública. Nós, policiais, nós é que labutamos a vida inteira nisso. Então é importante ter hoje um Coronel Brum como secretário de Segurança Pública. Valorizem isso, porque a minha polícia nunca valorizou isso. O que ficava era um sentimento de inveja, é um sentimento de tá lá, deixa, tá lá. E essa palestra que eu estou dando aqui, eu nunca fui convidado para dar dentro da minha instituição, Coronel Cardoso. Então nós temos que desapegar disso, sabe? E todos nós temos condições de ser. Eu não sou diferenciado, ninguém é, o Coronel Brum não é. As pessoas têm plenas condições de chegar lá, e não chegar lá a pedido, não chegar lá por indicação, mas chegar lá por competência. Então valorizem hoje um secretário de Segurança Pública oriundo da sua instituição. Isso é lindo, pô, isso é maravilhoso. Poucas oportunidades nós tivemos no campo da segurança pública para que isso acontecesse. Então aqueles que olham com desdém, aqueles que olham não valorizando, valorizem muito essa questão, que isso é muito importante. E a Secretaria me deu toda a oportunidade de deslanchar tudo aquilo que eu queria e que eu pensava no campo da segurança pública. Tive todo o apoio do governador, é importante ressaltar, meu agradecimento, meu reconhecimento, mas passou. Segurança pública ficou para trás, nós largamos agora em janeiro. Assumimos a secretaria, não assumimos não, esse é o dado que eu comentei com vocês. Em 2009 nós tínhamos o pior resultado na série histórica. Nos números de homicídio, como eu falei, morreram 2.034 pessoas, enquanto o Espírito Santo crescia 567% de aumento, o Brasil tinha 278%. Naquele ano de 2009, 10 e 11, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento da federação, só perdia para Alagoas. A partir dali, 10, 11, veio o programa Estado Presente. Na minha gestão, rapidamente, nós tivemos a oportunidade de aparelhar nossas instituições com apoio do governo, fuzis, pistolas, aquilo tudo que está ali atrás também, que vocês também possuem, não é novidade nenhuma. Nós também tivemos a oportunidade de renovar a frota, tivemos a oportunidade de abrir concurso. Nós temos ainda um déficit alarmante e assustador, 3.000 policiais a menos numa polícia de 10.000 profissionais por lei. Nós hoje estamos com 7.000 para tomar conta de todo o estado do Espírito Santo. Se não fosse as escalas que a gente compra o horário de folga do camarada e paga com recurso financeiro, nós hoje estaríamos com muita dificuldade. Monitoramento inteligente das vias, a gente monitora hoje com mais de 1.650 câmeras, nós estamos recuperando veículo em cima de veículo, mas mais do que recuperar veículo roubado ou furtado, essa é uma tecnologia chinesa que ajuda muito o trabalho da Polícia Civil na identificação de determinado crime em bairro, incidência, investigação do delegado,
e muito importante no seu inquérito e tem ajudado muito. A tecnologia é fundamental, a gente conseguiu avançar na nossa gestão, computação embarcada, sistema de identificação balística, facial, digital. Então essa tecnologia de fato chegou no Espírito Santo na nossa gestão. Segurança escolar, diante do episódio, como o Pelosato comentou, nós também tivemos o episódio em Aracruz, meninos mortos diante de um ataque de um indivíduo. Na cidade de Aracruz, numa manhã, invade 2 escolas consecutivamente. Era filho de um policial militar nosso, utilizou a arma do pai para fazer esse ataque. Um transtorno tremendo para a família, tanto de quem morre quanto de quem executa esse ato. Quem sou eu para falar de segurança rural com a Polícia Militar de Goiás? Trabalho maravilhoso que vocês fazem, mas nós conseguimos avançar muito nisso também na nossa gestão. Teleflagrante da Polícia Civil, até a pandemia nos ensinou isso, que nós precisávamos avançar com a tecnologia, evitar reuniões, evitar o cara a cara. Hoje a Polícia Civil, os delegados fazem o auto de prisão em flagrante da capital, de todo o interior, é convergido para a capital por intermédio da tecnologia, sem a necessidade do delegado responder por plantão em cada município para atender. Isso demandava muito efetivo e a gente conseguiu então enxugar esse efetivo e colocar em outros locais. Da mesma forma, não está aí, mas o termo circunstanciado de ocorrência, que a gente aprendeu com a Polícia Militar de Santa Catarina, que já faz há muito tempo. Lá nós tínhamos uma rusga entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e conseguimos vencer isso também na nossa gestão, com o apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, teleflagrante e o termo circunstanciado de ocorrência. Como eu falei, Espírito Santo, então, mapa dos homicídios diminuiu, ele sai daquela posição de estado, segundo estado mais violento do país. Nenhum município ano passado figurou dentre os 50 mais violentos do Brasil. Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez essa divulgação. Então, para a gente é importante, a gente deixa um legado na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. Tudo o que a gente faz, o reconhecimento vem dessa forma. Todo o esforço que eu falei, uma escola de samba vagabunda, ligada ao crime organizado, vai para desfilar e demoniza os nossos policiais. Esse é o reconhecimento. Quem veio em defesa? Quem veio defender os nossos policiais? Então a sociedade precisa realmente enxergar melhor a nossa atuação, o que nós fazemos, e aqui fica o repúdio a essas questões que ainda existem no Brasil. O brasileiro precisa muito valorizar as suas instituições de segurança pública. Indo para o final, deixo como reflexão: todos vocês terão desafios, transformem esses desafios em oportunidades, obstáculos em aprendizados, metas em conquistas extraordinárias. Não fiquem preocupados só com as coisas tangíveis, vão te cobrar muito por números, por resultados, por entregas, mas faça desse limão uma limonada e enxergue que é uma jornada de descoberta pessoal, resiliência e motivação inspiradora. Considerações finais, meus caros, minhas caras. Aquele cadete chega a secretário com empenho, com foco, com determinação, gostando muito do que faz. Até hoje não me vejo na reserva, sou apaixonado pela Polícia Militar, sou apaixonado pela parte operacional, mas a idade chegou. É importante a maturidade falar mais alto e a gente compreender que é o momento também de se afastar. Quero agradecer muito, Coronel Cardoso, pelo convite, a toda a sua diretoria, honrado de coração por estar aqui e colocar o Espírito Santo à inteira disposição de todos os senhores. Assim a gente encerra o filme da tarde. Obrigado, senhores, um abraço. Caveira!